Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja através do Diário do TST ou do Gustavo Vanck. Quero desejar a você muito sucesso e que você consiga melhorar continuamente a sua carreira. E falando disso, de melhorar continuamente, hoje eu quero refletir com vocês sobre melhoria contínua. Vamos falar um pouquinho disso e vamos refletir de como pode ser, como isso pode ajudar ou o que você deve fazer para que os seus colaboradores possam pensar em melhoria contínua. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, administrador de empresas, consultor e auditor interno na área de sistemas de gestão integrado, com foco em qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Meu propósito com as minhas redes sociais, com este canal, é justamente fazer com que você aplique ou que você consiga encontrar situações, pontos de melhoria de uma maneira simples e fácil na aplicação dos seus procedimentos, dos seus requisitos legais, enfim, de tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia. Então aproveita para a gente fazer essa reflexão de melhoria contínua dentro da sua empresa. Melhoria contínua é uma coisa que a gente sempre busca para as nossas organizações. Inclusive, quando a gente fala de implantação de sistemas de gestão, seja para qualidade, para meio ambiente ou para saúde e segurança, um dos últimos itens lá da norma é justamente esse foco na melhoria contínua. E eu costumo falar que nada na vida é estático o suficiente que você não possa melhorar. Ou seja, você não vai ficar parado na sua vida. Você sempre vai estar buscando algo dentro da organização, dentro da sua vida, para que você possa melhorar cada vez mais. No começo, quando você não tem melhoria nenhuma, quando você não aplica nada, as melhorias são muito significativas. Mas conforme vai passando o tempo, você vai melhorando, essas mudanças vão se reduzindo. Ou, não que elas vão se reduzindo, mas você vai mudando pequenos detalhes dentro da organização para que você possa continuar aí tendo os resultados pretendidos. Então, sempre vamos melhorar de alguma forma. A melhoria contínua está intrínseco na nossa vida, de alguma forma. Você sempre vai buscar mudar alguma coisa, sempre vai buscar melhorar alguma coisa, mesmo que ela seja pequena. E para isso, eu quero trazer para vocês perguntas que você pode fazer para os seus trabalhadores, ou perguntas que você pode aplicar no seu dia a dia, que vai estimular esse pensamento em melhoria contínua, né? E melhorar essa percepção dessa melhoria contínua dentro da organização. Inclusive, eu anotei aqui para não esquecer, né? E trazer aí um comentário para vocês, para que vocês possam aplicar isso dentro da sua organização. Primeiro, eu acho que quando a gente fala em melhoria contínua, a gente tem que olhar para a atividade. E quando você olha para a atividade, a primeira reflexão é o que você está fazendo bem nesta atividade, nesta função. Então, o que fazemos ou o que fizemos bem em relação a essa função? O que a gente desenvolve bem? O que a gente é bom nessa função? E aí você vai fazer essa reflexão para você entender o que você está fazendo de melhor. A segunda pergunta é o que a gente pode fazer de diferente para ter um resultado dentro dessa função, dentro dessa atividade? O que a gente pode melhorar? Quando a gente pensa em o que a gente pode melhorar, não é sair falando assim, eu preciso comprar tal ferramenta, eu preciso comprar tal vestimenta, eu preciso comprar tal máquina. Não, não é isso. É você olhar realmente para a atividade, para aquilo que você está desenvolvendo e o que você pode fazer de melhor. O que você pode mudar ali dentro que vai trazer um negócio diferente, que vai trazer um resultado diferente. Mesmo que seja a posição de uma caneta em cima da mesa. Se essa posição da caneta em cima da mesa vai trazer um resultado positivo, ótimo, então vamos fazer essa mudança. Como foi ou como é
a comunicação dentro da sua empresa, dentro do seu setor, dentro da sua área e a sua comunicação. Você está compartilhando isso? Você está informando esses pontos de melhoria dentro da organização? É importante, né? Nós comentamos e falamos das coisas ruins, né? Então, diariamente, se você tiver essa intimidade, você sempre, ou a gente tem com algumas pessoas essa intimidade, né? Você viu o que aconteceu lá atrás? Você viu o acidente? Olha, fulano de tal se cortou. Ó, fulano de tal tropeçou, fulano de tal passou mal e tal. Então são os pontos negativos. Isso a gente sabe fazer muito bem, né? Compartilhar aquilo que é negativo. Mas e aquilo que é positivo? Aquilo que funcionou? Você faz, você tem esse costume de fazer, de comunicar, olha, eu mudei a caneta de lugar dentro da mesa, funcionou para mim. Será que isso vai funcionar para você também? Essa melhoria, esse olhar, essas informações que acontecem positivas dentro da organização são compartilhadas, são comunicadas, são demonstradas? Então faça essa reflexão. Aquilo que planejamos e que pensamos e que ficou acordados e estamos seguindo, lembrando que dentro da organização, nós devemos, e eu já falei disso no passado, aplicar a ferramenta mais simples e que traz um resultado muito significativo, que é o famoso PDCA. Você está executando o PDCA dentro da sua organização, que é justamente aquele planejamento e a coordenação dos processos dentro da sua empresa, dentro daquilo que foi combinado, isso está sendo executado? Como é que está sendo traçado isso? Essa reflexão precisa ser feita. E aí, quando você começa a refletir sobre isso, você vai entender que algumas coisas funcionaram bem, e aí você vai aproveitar a perguntinha anterior e comunicar isso para todo mundo. Outras coisas não foram tão bem executadas, tão bem acordadas, e aí você precisa rever. Então, acho que esta questão, essa reflexão também vai ser muito importante para a melhoria contínua da sua organização e fomentar isso dentro da sua empresa. E por fim, como que está a questão de responsabilidades e autoridades dentro da sua organização? Volta aqui na reflexão de que as empresas, ou as empresas não, as normas trazem isso muito claro. Você deve definir as questões de responsabilidades e autoridades dentro da sua organização. Para que a empresa possa gerar resultados, a gente precisa ter hierarquia. Não é uma hierarquia de quem manda e de quem obedece, mas sim de quem tem responsabilidade em determinado assunto e quais são as autoridades dessas responsabilidades neste assunto. Todo mundo tem. Todas as funções dentro da empresa têm as suas responsabilidades e as suas autoridades. Algumas responsabilidades são maiores que as outras, por exemplo, é o porteiro, a pessoa que está ali na recepção da empresa, normalmente não tem a autoridade ou a responsabilidade de falar de investimento, né? Quais são os recursos que vão ser destinados e para qual departamento? Quem vai estar linkado até para uma questão estratégica da organização são os diretores, o diretor financeiro, o diretor industrial, o diretor de HSE, né, o diretor de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Então, são essas pessoas que têm essa responsabilidade, devido a conhecimento, devido a atitudes, devido a valores, uma série de situações que a gente pode falar em algum outro vídeo, que não cabe nesse especificamente, mas é importante você ter isso bem claro. Quais são as autoridades e as responsabilidades de cada função, de cada perfil dentro da organização? E com isso claro, com essa reflexão clara e comunicada, você vai conseguir aí ter um pensamento voltado para a melhoria contínua. Essas são algumas questões que a gente pode trazer, o que eu trago para vocês, para que vocês possam refletir e fomentar isso e colocar isso em prática dentro da organização em busca da melhoria contínua. De uma maneira bem simples, o que é melhoria contínua? Se você tem algo que está bom, você pode melhorar. E sempre fazendo essa reflexão, você vai ter aí
a continuidade dessa busca para essa melhoria. Como eu falei, mesmo que seja mínima, mesmo que seja um grãozinho de areia. No começo, se você não tem nada, as mudanças são maiores. A melhoria, ela tem uma visibilidade maior, porque a partir do momento que você não tem nada e você começa a ter algo, isso fica muito fácil de se enxergar. A partir do momento que você vai melhorando, essas melhorias, elas existem, continuam existindo, mas de um grauzinho melhor, menor, de é, aos poucos, ela de uma menor intensidade, mas ela sempre está ali mudando de alguma forma. Aproveite, né? Era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje. E aproveite aqui as minhas redes sociais que estão aqui na descrição para que você possa aí ter conteúdo diário e se inscreva nelas para você aproveitar esse conteúdo que está sendo distribuído. E vou deixar em destaque um curso para que você possa melhorar profissionalmente e nessa melhoria ter sucesso na sua carreira. Um grande abraço e tchau!